há uma análise de, de ontem, através do WhatsApp, eu reuni com alguns irmãos e eu até batizei esse, essa análise minha aqui de duro é esse discurso. Porque o assunto que nós tratamos ontem foi o assunto de João 6. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E, e esse assunto é um assunto maravilhoso. Primeiro porque nós temos que considerar que a Bíblia, Jesus quando falou, ele não falou em versículo. Jesus tem um contexto. Se você vê João 6, tem um contexto, o porquê que Jesus deu uma palavra, aquele que não beber do meu sangue e aquele que não comer da minha carne, não tem parte em mim, não tem parte na vida eterna. O contexto é uma resposta que Jesus estava dando tanto para os seus discípulos quanto para muitos religiosos, pessoas ali de Israel que estavam lhe ouvindo, né? E bem sabemos que os discípulos, todos eles, acharam duro, os que estavam ali perto, que ouviram isso, acharam duro Jesus dizer, aquele que não beber da minha carne, não comer, aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne não tem parte na vida eterna. Então, nós vemos que ali as pessoas ficaram escandalizadas, porque eles tinham um costume, eles tinham o culto físico, cheio de rituais, práticas religiosas, uma dependência. As pessoas dependiam dos líderes religiosos. E de repente Jesus troca tudo isso que era físico, tudo isso que era as práticas religiosas, física, ritualística. De repente Jesus dá uma palavra, e essa palavra era para ser vivida em espírito, como o próprio Jesus diz aqui, você vai ver no capítulo 6, que as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Então aquilo para eles era um choque para eles. Porque eles pegaram lá na aliança de Israel, trocaram, tiraram aquilo que foi extraído da lei, eles fizeram daquilo, logo correram e fizeram uma religião, né? E cheio de rituais. E da lei foi incutido aqueles que chamamos isso de jabutis, incutido 700 e tantos preceitos da lei, que isso, quando eles conseguiram formar religiões através disso, aí pegaram esses jabutis como se esses jabutis fossem palavra de Deus. E aí ficou a manipulação. E dentro dessa manipulação que os filhos de Israel fizeram, aí nasce, em decorrer da história deles, nascem os profetas, que esses profetas não caíam nessa, como Isaías, Jeremias, Geus, profeta Zacarias, profeta Amós. Então, esses profetas não caíam nessa onda, não caíram nessa armadilha, eles ouviam a voz direto do Pai, né? E aí, esses profetas foram perseguidos e mortos. Então, esse assunto que nós trouxemos ontem aqui, até um dos irmãos não gostou, e no fim do vídeo ele não sacou, não percebeu que ainda eu estava no ar ainda, e ouvi ele falando, eu já disse para não convidar esse cara, né? Traz problema. Então, é chato, é feio isso, né? Porque o assunto não é meu, o assunto não é nosso, o evangelho não é meu, o evangelho é de Jesus. Eu não posso ter uma interpretação do evangelho segundo o meu entendimento. O evangelho não é segundo o entendimento. Por isso que nascem as igrejas, por isso que nascem as religiões, 62 mil religiões, em que cada entendimento vira uma religião, uma doutrina e um evangelho novo. Não. O evangelho é um só, o evangelho é de Jesus. Não existe evangelho de Marcos, não existe evangelho de Mateus, não existe evangelho de Lucas e nem de João. O que existe é o evangelho de Jesus. As palavras de Jesus é espírito e vida. Pronto, acabou. Então, é para viver isso na essência. Nós temos que viver o evangelho de Jesus na essência, em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus internizado nos nossos corações, como disse Jesus, né? Eu estarei em vós e vós em mim, né? Então nós temos que viver isso, mas viver isso constantemente, para que a gente não venha cair na mesma cilada que os filhos de Israel caíram, a ficar dependente dos líderes religiosos. Então Jesus veio para acabar com isso. Tudo aquilo que eles pegaram, aí fizeram ali, transformaram
a festa da Páscoa, fizeram a festa da Páscoa, aí hoje fizeram a Eucaristia, é a Santa Ceia dos evangélicos que aprenderam da Mãe Católica, só muda o nome de Eucaristia para Santa Ceia. Mas, na verdade, as palavras de Jesus não é comida nem bebida. As palavras de Jesus é espírito e vida, para que nós entendamos, vivemos no espírito. Porque só tem uma maneira de você viver isso, é no espírito, né? E desmistificar muitas coisas para que você pudesse viver Jesus aonde você estivesse, em qualquer lugar que você estivesse na vida, você invocasse o nome do Senhor, você seria salvo, porque a tua fé está em Cristo Jesus. Então o assunto ontem foi um pouco caloroso, né? E quando eu falei dos princípios do discurso de Jesus, e o resultado no fim, até um amigo meu, muito rápido, assim, quase que não deu nem para dizer a paz do Senhor, gente, tchau. Não, foi muito rápido. O irmão fermentou os outros, é esse aqui que eu fiz o análise, né? Ele fermentou os outros e, enfim, não sei quem estava responsável pelos áudios, enfim, duro foi esse discurso. E o evangelho, nós temos que, olha, o verdadeiro amigo, ele é sincero. O verdadeiro amigo, ele não é bajulador. O verdadeiro amigo não é com tapinha nas costas. O verdadeiro amigo não é aqueles que diz amém a tudo, não. O verdadeiro amigo é aquele que é sincero. Aquele que bate, se precisar bater de frente, ele bate de frente com a verdade. E se o que você está dizendo não procede, então que contestem, vamos lá. Nós estamos lutando não é por nós, é pelo o evangelho de Jesus. Que se eu quisesse lutar por evangelho meu, eu abriria uma igreja e pregaria o evangelho do jeito que a maioria prega, dentro do meu entendimento. Não, o evangelho não pode. A escritura não é de particular interpretação. E daí eu formo a minha crença, minha religião. Não. O evangelho é de Jesus e temos que lutar e fazer entender para que as gerações futuras não recebam esses evangelhos tortuosos que a Terra já viveu nesses 2000 anos. Não, nós temos que voltar ao primeiro amor de Jesus, não ao primeiro amor de igrejas antigas e velhas envelhecidas, não. Porque quanto mais velho, pior fica. Igrejas, quanto mais velha, pior ela fica. Por incrível que pareça, igrejas, quanto mais velha, pior ela fica. Porque é ali que está encrostado mesmo toda sorte de engano, de erro, de crenças, de crendice, que não pode mais abrir mão dessas coisas. E aí vai ser obrigado a reinventando crenças e revelagens para poder subsistir. Então, até o meu amigo, né? Eu não vou falar o nome não, né? Não precisa. Meu amigo que está com a igreja, uma igreja que tem pouco tempo, né? É bom que no começo os amigos verdadeiros dele sejam sinceros, para que ele possa dizer, olha, será que eu devo mudar nisso? Eu vou buscar a Deus, perguntar a Deus. O que Paulo está dizendo? Procede isso? Não é simplesmente não quero saber. Não é assim. O evangelho não é assim. O evangelho que não recebe... O evangelho que é publicado, que não aceita questionamento, que não aceita pedir explicação, que não aceita... O que é isso? Não. É bom para o meu amigo até ver direitinho, que ele busque ao eterno Deus, que Deus habita no coração dele, o Espírito do Pai habita no coração dele, para ele perguntar ao Senhor. O que Paulo está dizendo procede. Se procede, por que não viver isso? Mas se não procede, descarta. Agora, não é entender que procedeu, mas eu não posso abrir mão das minhas crenças, igual alguns dos discípulos de Jesus e aqueles que ouviram Jesus. Como é que eu vou abrir mão das minhas crenças, da minha religiosidade, das minhas práticas religiosas, de todo o costume que nós temos, dos rituais que nós temos? Como é que eu vou abrir mão para viver agora em espírito? Para acreditar em Jesus em espírito? Como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou crer que Jesus é o pão da vida, se eu posso pegar um pãozinho da padaria, um copo de suco e transformar isso em uma Santa Ceia, ou um pedaço de massa, uma Eucaristia, transformar isso na minha Eucaristia, uma festa religiosa, uma comemoração religiosa? É difícil, eu sei que é difícil abrir mão dessas coisas. Eu sei que é difícil abrir mão dessas coisas. Por isso que muitos se retiraram quando Jesus falava a verdade. Porque transformar as coisas que para entender em espírito, no entendimento, transformar ela em um ritual físico, religioso, é complicado. E o evangelho não pode mais ser espancado. O evangelho verdadeiro, ele não pode mais continuar sendo de uma mão para outra de maneira repetitiva
e que não funciona, assim não funciona. As gerações futuras vai cobrar caro, vai cobrar. Eu quero o evangelho verdadeiro. Será que não tinha ninguém na Terra para tentar falar alguma coisa? Se omitiram todos? Não, o verdadeiro amigo não se omite. O verdadeiro amigo não bate nas costas. O verdadeiro amigo vai de frente e diz assim, olha, é assim, 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 assim. Eu falo porque sou amigo. Eu falo porque eu quero o seu bem. Eu falo porque eu quero que você faça o melhor. Eu falo para que amanhã você não seja apanhado de surpresa. Porque Deus vai apanhar de surpresa toda crendice religiosa na terra. Todo gesto religioso, toda crença religiosa, todas as frases religiosas criadas para formar, para dar uma ideia de que isso é Jesus, vão ser apanhados. Então, vamos lá. Por isso eu peguei aqui a parte do irmão que não gostou ontem, que ontem foi que inflamou alguns. E por causa dele, quase que não se despediram de mim. Se eu tivesse, talvez de frente, teria me empurrado. Vai para fora daqui, sai daqui. Porque é assim que eu me senti, né? Sai daqui. Não quero ouvir essas coisas que você está falando. O que eu ouvi bem do irmão foi esse. Tá vendo o que eu disse? Chama esse irmão, toda vez que chama ele, dá coisa. O irmão, não é toda vez não. Essa é a segunda vez que tu me conhece. E tu não sabe. Tu não tem a ideia da paixão que eu tenho pela verdade do Senhor Jesus, do Evangelho. E não abro mão disso. Você não tem ideia. Então não é um que se retira, não é um que não queira, que vai me diminuir, vai me humilhar, vai descredenciar o que eu digo, porque o que eu digo não é meu. Eu falo do evangelho que não é meu. O entendimento de evangelho não pode ser meu. O evangelho é de Jesus. Vamos lá. Aí eu fiz uma análise da parte que esse irmão aqui falou, e vamos compreender bem ele agora. Vamos tentar ver se, de repente até eu esteja errado, né? De repente ele tem, né? Quem sabe, né? Vamos lá. Eu vou falar o que eu entendi em relação a esse planado aqui sobre o meu coração. Bom, o que eu vejo aqui? Eu vejo que... Eu não sei se eu falei, nós estamos aqui no livro de Evangelho, João, capítulo 6, do 60 ao 71. Porém, Jesus, quando trouxe esse assunto, ele não fragmentou em versículo e em capítulo. Ele simplesmente é tudo dentro de um contexto. E as escrituras não podem ser quebradas por fora do contexto. Nenhuma frase pode ser tirada de um contexto. Que aí forma-se um pretexto para mim criar o evangelho da minha cabeça, do que eu penso, do que eu acho e do que eu entendo. Eu não posso criar um evangelho do que eu entendo. Nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. E com seres humanos que, quando se aproximam da gente, elas querem a verdade. Elas querem os princípios da verdade. Né? Então, o assunto aqui do João 6, ele não pode ser fragmentado, tá bom? É um todo. Jesus, desde lá de Mateus, ele vem pegando a palavra, dando ensinamento, o Pai mandou ele vir fazer na face da terra, mas muitos dos discípulos ainda não sabiam que era Jesus. E os milagres, tudo não entraram no coração deles, que verdadeiramente Jesus veio do céu. Então eu vejo nesse versículo aqui, nesse capítulo 6, principalmente do 22 para baixo, Jesus veio completamente a dispor, falar quem é ele, verdadeiramente quem era ele. E ele começou a pregar aí com o discípulo e falar para ele que verdadeiramente ele é o pão verdadeiro que veio do céu. Não o maná que veio da emoção. E quando ele falou verdadeiramente, ele era o pão do céu, ele desceu do céu. E quando falou que todos aqueles tinham que comer da carne dele e beber do sangue, eles não tinham nem parte de si mesmo, então, para o discípulo sentir conhecimento ali, para ele foi um escândalo. E começaram uma grande murmuração sobre isso. Né? E então nós vimos aqui que a partir dessa hora,
60, como fala, né? Muito, pois, do seu discípulo, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Então, através dessa palavra, eles só viam a parte materiais. Então, eles aí, eu vejo que eles só enxergavam, quando falou a carne, verdadeiramente eles achavam que Jesus ia tirar o pedaço de carne dele, dar para os discípulos comer. Então, aí virou um grande discurso. Mas, aí o Senhor Jesus fala aqui no 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que o seu discípulo morava, disse-lhes, isso escandaliza, apóstolo. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que nós todos da igreja, ou todos que estão ali, tem que se esforçar a entender. Jesus, quando ele citou aí, quando fez a citação, Jesus queria tirar deles aquelas práticas religiosas, o ritualismo religioso que eles tinham, né? E compreender agora que eles iam se alimentar do pão da vida em espírito. Em espírito. Né? Então você pode viver Jesus em espírito aonde você estiver. Não trazendo para um local, uma igreja. Nada a ver com a igreja. Outra coisa, igreja, quando se refere à igreja, é bom que as pessoas aprendam que a igreja não é um local, não é um grupo religioso que pode ser representado como a igreja fiel, porque não pode ser. Todas as igrejas da terra estão cheias, abarrotadas de gente. E todas elas, para os seus seguidores, diz assim que aqui é a igreja fiel, porque aqui é a igreja fiel, nós somos a igreja fiel, aqui é a igreja fiel, aqui é a obra de Deus. Tem que acabar com isso. A igreja verdadeira se resume em Cristo Jesus, naqueles que crêem na sua morte e ressurreição. Com ele nós morremos, também com ele nós ressuscitaremos. E isso vale para tribo, línguas e nações. Isso é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus, que crê na ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, e que Jesus derramou o seu sangue para remir o homem dos pecados, perdão de pecados, foi o preço pago por você. Inclusive até o irmão citou isso ontem, deixou isso muito bem claro sobre isso. Foi o preço que pagou por nossas vidas. Esse sim é a igreja. A igreja está aí. Não pode trazer a igreja para local onde se frequenta, local, lugar. Não pode. Não é isso que o evangelho de Jesus se resume. O evangelho de Jesus se resume na fé. Você crê que Jesus morreu por você, que Jesus derramou o sangue por você? Creio na morte e ressurreição, creia. Você é a igreja, você está na igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Então, todas as vezes que fala a igreja, fala disso. Lembra que a igreja é isso. Não é local, não é um lugar, não é uma crença, não é um credo, não é uma doutrina, não é um grupo religioso. Porque se for, é uma encrenca muito maior, porque todas as religiões cristãs, igrejas cristãs, 62 mil, atribui-se igreja àquele grupo que está ali. E não é verdade. Jesus fala isso em João 10, 16, né? Tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, que não são desse corpo que crê que é a igreja, porque é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas convém que eu as guie para que elas pertençam a um só pastor e um só rebanho. Então isso é um fenômeno que Jesus um dia vai fazer, uma profecia, que vai libertar as pessoas dos apriscos, prisionárias aos apriscos religiosos, igrejas, para que essas pessoas entendam que elas só têm agora um mediador e pertencem a um só rebanho. Não o rebanho da igreja Maranata, o rebanho da igreja Deus de Amor, o rebanho da Batista, não. É o rebanho de Cristo Jesus, aquele que crê na ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, sair desse contexto religioso, casa, igreja, casa de Deus, igreja, a igreja do Senhor, sair desse projeto e ir para o projeto de Jesus, que é pela fé. As palavras de Jesus é espírito e vida, é viver Jesus internamente no teu ser, no teu entendimento. É a palavra do Senhor para compreender o que o Espírito Santo para nos ensinar, para onde, com a palavra, nós
parar, pensar, analisar para não falar coisas que não deve falar. Agora, interessante, né? O irmão falou, pedir, ler a palavra, né? E pedir o Espírito Santo para nos ensinar. Vamos lá. Por que isso não vale para o ouvinte do irmão? Quer dizer, o irmão lê a palavra e pede ao Espírito Santo para ensinar. Mas quando é para os outros, aí tem que ouvir o irmão, não é ouvir o Espírito Santo. Aí é o irmão. Deu para entender? Nós temos que aprender, como discípulos de Jesus também, eles entenderam assim, em 1 João 2, 26, 25, 26, 27, diz assim: por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, e é verdadeira, e não é falsa, para que ninguém precise vos ensinar, e permanecei nele, como assim ele vos ensinou. Então nós temos que entender o seguinte, se você é um carteiro, se você leva dá uma dica para entrega uma correspondência, e diz assim, olha, de onde é essa correspondência? Está ali, remetente. Então, remetente, Jesus. Entendeu? Entrega ele e ele vai, pede ao Espírito Santo do Pai para ajudar ele, porque ele tem a unção de Cristo, como eu acabei de dizer agora aqui em 1 João 2, do 25 ao 27. Para que ninguém precise ficar pregando para ele. É só entregar a mensagem para ele, a correspondência, e dizer, de agora em diante, você crê em Jesus? Creio. Você vai pedir a Jesus, que ele é humilde e manso de coração, aprendei de mim, que Jesus fala assim, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Aí você entrega para ele a correspondência, ensina ele a buscar Jesus, a aprender agora de Jesus, porque a unção de Jesus está na vida dele para ele aprender, para que ninguém precise, se é ninguém mesmo, é homem nenhum, precise passar-se por mediador entre Deus e aquela pessoa. Então o irmão precisa entender isso. Eu não sei se ele entende isso, que o Espírito Santo dá o entendimento para ele, mas na hora dele pregar para os outros, aí não tem Espírito Santo, aí é ele. Aí é ele, aí ele não, você não pode entender o que eu entendi, porque o Espírito Santo vai me usar para te ensinar. É aquela coisa, né? Fala com Maria para falar com Jesus, para falar, e daí até chegar ao céu demora muito tempo. Então, é só para esclarecer isso, viu, meu irmão? Não fica chateado não, porque a verdade dura esse discurso, né? Mas é pro teu bem. Ele estava bem encarnado, o Senhor Jesus estava falando espiritual, né? Igual a vez o Espírito vivifica, a carne, carnal proveia. As palavras que eu vou dizer são Espírito e vida. Então o Senhor Jesus estava falando de espiritual, né? O vida eterno. O Senhor Jesus estava falando, ele não estava falando verdadeiramente de vida, não. Ele estava falando de uma vida lá em cima, que é a vida eterna, né? Não, meu irmão, não. Aí, você entender como é que é a salada que faz na cabeça, a mente tem que estar pronta, tem que pedir a Deus, pede assim, quando orar o Espírito Santo, pede o Espírito Santo do Pai, se ouvir da mente de Cristo, para pensar como Jesus, não pensar como aprendeu de alguém, de um líder religioso, sei lá, um especialista, um pastor, um santo, né? Não. Tenta pedir a mente, me dá a mente de Cristo, para mim compreender isso. A vida que Jesus está falando aqui não tem nada a ver, não. Minhas palavras é espírito e vida para viver aqui. É por isso que Jesus diz assim, olha, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando ele diz que minha palavra é espírito e vida, não é espírito e vida eterna, não. Vida eterna é que nós vamos herdar pela fé em Cristo Jesus. Quando ele tratar com todos nós vamos morar na eternidade pela fé que nós temos essa é a promessa. Mas Jesus está tratando aqui da vida aqui, enquanto você estiver vivo aqui na terra. Olha, minhas palavras é espírito e vida. Você vai viver aqui na terra, mas vai viver com as palavras de Jesus dentro do teu coração, que foi o que Deus disse na antiga aliança profetizando. Eu não mais escrevereis em pedras, mas eu porei as minhas palavras no vosso coração. Então, as palavras de Jesus, Espírito e vida, sim, todos os dias da tua vida, você vai viver, isso é ter vida, você vai viver, mas vai viver com a palavra de Jesus dentro do teu coração. Aí que é Espírito e vida, para que você não possa precisar de ir a um sistema religioso para ler a palavra de Deus se tornar vida através de um pregador, de um pastor, de um padre, ou qualquer pai de santo, guru religioso, não. A palavra de Jesus é espírito e vida para aquele que crê. Se você crê que Jesus é espírito e vida, que ele diz é espírito e vida, e está no seu coração, tá aí, você encontrou
você teve um grande encontro, um novo nascimento com Cristo Jesus. Aí sim, aí você pode dizer que realmente, né, a palavra de Deus habita no seu coração. Mas se você não crer nisso, aí o perigo não é isso. As pessoas podem crer, têm o direito de crer no que elas quiserem. Mas o que elas não podem é contaminar outros com certas crenças que a pessoa carrega na cabeça. Tem que se limpar disso. Tem que nascer de novo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos continuar ouvindo. Aí o 64 diz: mas alguns de vós que não creem, porque nem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de enfrentar. Eu vejo na igreja aqui, que na igreja pode ter aí um exemplo, 100 pessoas, mas a maioria ali não presta atenção na palavra. A maioria ali não confia, não crê, não recebe a palavra. Olha, irmão, tá aí, o irmão mais uma vez traz para a igreja local. O irmão vai confessar isso na própria desenvoltura, quando o irmão desenvolver aqui agora, o irmão vai confessar isso. Não é local, meu irmão, é quem? Jesus, entendeu? E às vezes, olha, feliz é o crente em Cristo Jesus, que não entende. Feliz é aquele que não é que entende, não. É que não entende certas pregações. Porque se ele entender, ele vai se contaminar. Então, melhor que ele não compreenda. Para que, quem sabe, esteja um espaço da cabeça dele, na mente dele, para as palavras de Jesus, que é Espírito e vida, habitar no lugar das pregações. Porque imagine, eu estou em um lugar e recebo uma pregação e eu não tenho que dizer nada. Eu tenho que ficar calado, eu vou ter que dar só amém. Concordar com uma coisa que não é verdadeiro, que está errado. Não pode trazer, deixa as pessoas, entrega a correspondência para que as pessoas vá diretamente ela e Jesus, ela e Deus, porque o mediador é Jesus, é o único mediador. Não é a minha pregação, a pregação de A, a pregação de B, que tem que convencer ninguém a seguir, se ele não consegue seguir aquilo que é apresentado como o evangelho, ele vira Judas. Nesses casos aí é melhor virar um Judas. Né? Porque para aprender errado, para aprender conceitos religiosos e não querer aprender direto de Jesus, é melhor dentro de uma igreja não aprender mesmo. Quanto mais você pensar em Coca-Cola e sorvete de chocolate quando estiver lá dentro, é até melhor, que aí ele não vai se contaminar, entendeu? Aí chega em casa, ele vai fazer aquilo que Jesus mandou. Entra no teu quarto, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá, viu? Não tem mediador. Não tem outro mediador a não ser Jesus. Não precisa de outro mediador. E ali Deus vai te responder sem precisar o local, igreja, um lugar religioso, entendeu? Que vem do Senhor para o coração. Né? Muitos vêm a palavra no sai da igreja, não lembro mais nem que foi pregado ali. Né? Então é um meio que ele fala que não deu atenção, não viu, né? Como ele disse aqui, naquela época, ele estava ali dos 12, que era o Judas Iscariote, né, que era um diabo ali que ia escandalizar, ia entregar ele, né, para ir. Então isso acontece muito desses um, né? Ele dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se for meu Pai, ele não for concedido. Todos aqueles que vai até Jesus vai porque o Pai entregou. Né? Eu queria ouvir, eu vou ouvir mais pregação desse irmão. Eu queria perguntar para ele assim: ele acredita mesmo que as pessoas que vão a Jesus é enviado por Deus? Eu acredito. O irmão acredita nisso de verdade? Porque ir a Jesus, meu irmão, não significa ir para a igreja, para uma denominação. Ir para a igreja é ir para Jesus. Olha, ir para a igreja é ir para Cristo. Aí ele está indo para a igreja. Mas ir para a denominação, mas ir para a igreja para ter Cristo, é uma propaganda que nós aprendemos isso de criança. A gente já nasceu nessa normalidade.
Olha, quer Jesus, quer encontrar Jesus, vai na igreja. Onde é que Jesus mora? Na igreja. Onde é que Jesus está? Na igreja. Onde achar Deus? Na igreja. Isso não é verdade. Isso não procede da verdade. Lembra quando Paulo encontrou os atenienses? Ele disse, ó atenienses, veja que são muitos religiosos. Eu quero vos apresentar um Deus que não habita em templos feitos por mão de homens. E nem requer nada das mãos dos homens, como se esse Deus precisasse de alguma coisa. Esse é o Deus que Paulo cria. É nesse que eu creio. Eu espero também que seja esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que o irmão também creia. Para o irmão não confundir a mente das pessoas, porque a propaganda é que as pessoas nascem, crescem nessa normalidade de que se quiser Deus tem que ir para uma denominação, para uma igreja. Isso não é verdade. Você só pode ir para a igreja se você for para Cristo, para uma pessoa. É para quem iremos nós, não é para onde iremos nós, não é para um lugar. É para quem? Para Jesus, pessoa. E o irmão vai falar nisso aí nesse instante, mas só que são palavras, parece que é só palavras, parece que é só discurso. Não, o irmão tem que ser firme, acreditar naquilo que fala, mas acreditar de verdade. Com cada um de nós, olha para mim, né? Quando eu estava no mundo, clamava, chorava, batia até os pés do Senhor. Outra coisa, essa coisa de quando eu estava no mundo, o irmão agora mora em Marte, na Lua, em Vênus, Mercúrio. Onde o irmão mora? Não é no mundo? Então essa linguagem religiosa, isso confunde as pessoas. Eu fico assim, não, quando eu estava no mundo, é quando eu estava sem Cristo. Porque você continuou no mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, aí é outra coisa. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quando eu estava no mundo, e agora está na Lua. Está na Lua. Tem que parar com isso, irmão. Tem que mudar a linguagem, porque essa linguagem é tão, sabe, chata, né? Tá, quando eu estava no mundo. Tá na Lua agora, em Marte. Tá bom, vamos lá, vamos continuar ouvindo o irmão. O irmão que ficou chateado comigo ontem, né, irmão? Vamos ouvir. Até o pai me entendeu com a oportunidade e me entregou para Jesus. Jesus, de maneira nenhuma, ele joga fora aquele com caminhar. Então, todos aqueles que vão até Jesus, Jesus de maneira nenhuma joga fora. Por isso que todos nós. Eu quero conversar com esse irmão. Eu quero perguntar para ele se ele realmente crê nisso. Porque uma hora ele diz que pessoas estavam ali, depois não querem mais, não querem dar ouvido e vai embora. Peraí, essas pessoas que estão ali, foi Deus que entregou para Jesus ou não foi? Sim ou não? Se sim, essas pessoas não serão lançadas fora, como diz Jesus, e eu ressuscitarei no último dia. Como diz Jesus, ó religiosos, como é que é? Ó fariseus hipócritas, não é isso? Nos últimos dias, ladrões e prostitutas entrarão no céu primeiro do que vós. Por que Jesus diria isso? Porque essas pessoas vão ser salvas pela fé. Essas pessoas vão ser salvas na última hora. Às vezes é questão de segundos, as pessoas se convertem a Cristo. Entrega a Jesus, entrega o coração para Jesus. O religioso, ele acredita nas práticas religiosas que ele acredita. Ele acredita que ele está ali porque Deus enviou ele para ali, porque ele é de Jesus, porque foi Deus que enviou ali. Mas ele não acredita de jeito nenhum que Jesus tem a capacidade de salvar o ladrão da cruz. Ele não acredita. Será que o irmão acredita mesmo que as pessoas que saem daí, da igreja que ele frequenta a igreja do meu amigo, mas ele já vem de outras igrejas. Será que meu irmão acredita de fato que as pessoas que Deus entregou para Jesus, elas não se perdem? Daqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu. Eu creio de todo o meu coração nisso. Será que o irmão crê nisso? Ou o irmão só crê se estiver lá ouvindo ele dentro da igreja? Eu queria perguntar isso para ele. Eu tenho essa curiosidade. Ou será que todos que saem é Judas? Muitos. Quantos motivos as pessoas têm para não ficar dentro de uma igreja? Quantos motivos as pessoas têm para não ficar dentro de uma igreja? O maior motivo é ir para fora. É o tirado para fora. É Jesus se colocando na porta do aprisco, não para entrar, mas para entrar por mim, entrar e sairá e encontrará pastagem. O espaço fica fora. Dentro está o aprisco, as pessoas estão ali aprisionadas. Jesus se coloca como a porta. Aqueles que entrar por ele, entra por mim e sairá e encontrará pastagem. Não é o contrário. É do pasto, vai para o aprisco. Não é do aprisco, é do aprisco e ir para o pasto. É libertação. Muitos que saem porque não querem mais doutrinas, gente.
Não querem mais essas doutrinas, essas crenças, essas frases de efeito, esses rituais, essa coisa, assim, esse fardo, esse fermento que não deveria existir. Duro é esse discurso, mas fazer o quê? Mentir? Concordar? Não vou mentir e não vou concordar. Mesmo amando meus amigos. Mesmo com o coração cheio de amor por eles. Eles sabem disso que eu amo. E como eu sei que me amam. Mas eu não posso concordar com uma coisa dessa. Não dá. O evangelho puro e verdadeiro tem que ser preservado. Que como até Jesus, ele tem que se esforçar cada vez mais, buscar o Senhor cada vez mais, fazer a vontade dele, que nós vamos permanecer para sempre com o Senhor. Jesus tem. Outra coisa que eu queria perguntar para o irmão é o seguinte: o que é que ele entende de fazer a vontade de Deus? Será que ele entende que fazer a vontade de Deus é ir para o culto, é cantar, é ler a Bíblia, é não perder culto dominical? Será que ele acredita que obra de Deus é isso? Que fazer a vontade de Deus é isso? Vamos ver o que Jesus diz. Você vê a diferença entre o evangelho que eu entendo e o evangelho de princípio de Jesus. Vamos ver o evangelho de Jesus que ele diz? Perguntaram para Jesus: mestre, o que faremos nós para realizarmos a obra de Deus? Eles perguntaram isso porque na cabeça deles a obra de Deus é ter uma vida religiosa, como conforme eu disse nesse instante aqui. Que trocar uma vida religiosa com as práticas religiosas, com os ritos religiosos, com a moda religiosa, trocar isso para viver espírito e vida através de uma pessoa que morreu e ressuscitou e está vivo, você crê nesse evangelho? Então é a mesma coisa. Então a obra de Deus, quando perguntaram para Jesus, Jesus disse: a obra de meu Pai é esta. Qual? Que creia naquele que o Pai enviou. Pronto. Esta é a obra de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, esse está realizando a obra de Deus. Todo aquele que crê que o Pai enviou Jesus, esse está realizando a única. Não existe duas obras, só existe uma obra de Deus. É essa. É crer naquele que o Pai enviou, palavra de Jesus. O resto é religião. O resto é para manter funcionando a máquina religiosa, a fé nas crenças, nos ritos, para fazer a coisa funcionar. É isso, porque é tão simples, Jesus. A salvação é tão simples. O evangelho puro e verdadeiro de Jesus é tão simples, tão simples, tão simples. É tão simples que não querem. Querem complicar e colocar coisas, para as pessoas levar nas costas esse fardo religioso de uma igreja, de uma denominação. Chega disso. Tá certo, a pessoa gosta da igreja, que coisa maravilhosa, gosta. Se tem o entendimento do evangelho, fica para você, não passa para outro. Se passar para outro, o seu entendimento é pior. Complica as pessoas cega aí, ela fica aprisionada a uma igreja, não pode ficar aprisionada ao rebanho de Jesus. Tem que deixar as ovelhas seguir a Jesus, seguir a Cristo. Ele tem o maior prazer, né, de ajudar cada um de nós para que nenhum de fique fora. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas, né, que pelo conhecimento do Senhor, veio para a igreja, chegou até a batizar outros, como se eles pecaram na igreja. Entendeu? Agora o irmão responde. Está vendo aí? O entendimento de obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, é essa que o irmão entende. Imagine você falar isso para o ladrão da cruz. Imagine se falar isso para João Batista. Tem que ser evangélico, tem que aqui, tá nessa igreja tal aqui, tá. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, aquilo, fazer isso, os horários, tem que fazer isso, aquilo ali, tem que só me ouvir, tem que dar amém, não pode questionar, não pode perguntar, não pode duvidar, não pode tentar melhorar, não. A visão do irmão é essa. É isso que ele acabou de dizer então aqui. É essa a visão que ele acha que a igreja é isso. Ele transformar aquilo que Jesus queria fazer, sair desses ritos, sair dessas frases e dar para o homem conviver internamente as palavras de Jesus como espírito e vida. O irmão quer trazer de volta aquilo que Jesus queria tirar dos filhos de Israel, do farisaísmo de lá. O irmão quer trazer de volta uma coisa que Jesus veio tirar, dizendo para eles: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Você vê a contradição, né, da crença do irmão e do que Jesus promete ali, que o próprio irmão leu, ele viu isso aí. Ele está lendo.
Depois, de uma hora para outra, se afastou dos caminhos do Senhor. Abandonou. Aí o que é caminho do Senhor? O caminho do Senhor, vamos ver qual é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor diz assim, olha, vê com as palavras de Jesus é princípio e vida. Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, eu, pessoa, a verdade e a vida, acabou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é. Mas na cabeça do irmão, caminho do Senhor é a denominação. Não é, meu irmão. Isso aí não é espírito e vida. Isso aí é prática religiosa. Essa cabeça assim, que você está pensando aí, isso é prática, uma prática religiosa. Irmão tem que ser livre. Ah, mas eu gosto da igreja. Glória a Deus. Tá ali, tem irmãos, cantar louvores. Quem diz que isso faz mal? Isso não faz mal. O que faz mal é impregnar os outros daquilo que está na sua cabeça, das doutrinas que você carrega e não quer nascer de novo para se libertar disso. É isso que é um perigo, meu irmão. É isso que é um perigo. Se você... Eu viveria 500 anos dentro de uma igreja evangélica ou católica, qualquer uma dessas aí, viveria. Mas tira essas doutrinas, todas elas. Se é na católica, tira todas essas doutrinas, esse negócio de padre ungido, negócio de essas imagens aqui representa, tira todas essas doutrinas que eu vivo 500 anos. Assim na igreja evangélica, tira todas essas crendices da cabeça que eu vivo 500 anos dentro da igreja evangélica. Só que eu não consigo viver um minuto dentro de uma igreja por isso, porque eu vou questionar. Eu vou dizer, não, tá errado. Isso não procede, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Tira disso da cabeça, meu irmão. Nasce de novo, ao menos isso. Do Senhor, né? Eu não andava mais fazendo a vontade de Deus, já que já foi fazer a vontade do mundo, né? Porque não aceita a palavra como ela é pregada, a palavra certa, real, fiel, né? Ao 67. Então disse Jesus aos dois, querer vós também vigiai-vos, né? Porque o Senhor Jesus vê ali que muitos estavam abandonando, muitos estavam saindo da presença do Senhor, muitos não queriam mais servir a Deus. Mas aí respondeu depois Simão, né? Ele respondeu para ele, Senhor, para quem somos nós, tu tens a palavra da vida eterna. Observe que o irmão está lendo e está entendendo aqui agora, olha. Senhor, para quem, né? Para onde, para quem? Bora ver se o irmão se mantém nessa retidão de que as palavras de Jesus é espírito e vida. Vamos prestar atenção? Então o que eu vejo aqui, Pedro, quando ouviu Jesus falar isso aí, mas para quem? Para quem nós iremos? Não tinha mais ninguém para que eles fossem lá para servir a Deus. Porque Jesus, verdadeiramente, era o único. Era o único que podia salvar, ajudar, curar, fazer tudo e levar para o céu. Então, para quem mesmo nós? Se não tem outro. Observe que até aqui o irmão entendeu. Até aqui ele entendeu. Para quem? Vamos ver se o irmão se mantém no para quem iremos nós, porque é para uma pessoa, não é para um lugar? Vamos ver. Só o Senhor, Jesus tem a palavra, só o Senhor tem a salvação. É só o Senhor que tem a vida eterna. Olha, eu estou fazendo essas correções aqui. Eu sei que o irmão, quando ouvir isso, vai me odiar, como muitos já me odiaram. E depois, com o tempo, refletindo, pensando, trazendo por entendimento. Poxa, meu, ele não estava errado falar aquilo. Não era pro mal, porque quem é pro mal ensina coisa errada. Quem é pro mal não ensina coisas boas. Ensina coisas erradas. Então eu já estou acostumado com isso. Eu sei que o irmão vai ficar com ódio danado. Ele vai dizer para outro irmão que me ama, que eu amo ele e a família e os outros irmãos que estavam lá. A gente se conhece há muitos anos. Eu sei que ele vai dizer, eu não quero ver esse Paulo perto de mim. Eu vou orar a Deus para Deus descer do céu e rachar a cabeça dele no meio. Já foi rachado, viu? Já fui rachado assim, ó, de duas bandas. Se o irmão não saiba, o irmão procura saber dos nossos irmãos aí, que eles sabem que minha vida foi rachada assim, ó. Vida familiar, vida financeira, vida religiosa. Foi assim, rasgada assim, sabe? Rasgada, dilacerada. Mas eu me mantive em Cristo Jesus. E aí eu fui a ele e disse, não, para quem iremos? Para quem eu irei? Fui para Jesus, para ele me libertar e me fazer de novo, lavar, se rachar minha cabeça assim e limpar toda essa religiosidade que eu tinha, essas crenças, essas crendices, essas frases de efeito, sabe? Essas coisas, né? Então, irmão, vamos lá. Bora ver se o irmão se mantém na retidão do que ele está dizendo e do que ele leu. E o princípio é esse. Para quem, Senhor, iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, não tem mais outro caminho.
Então, é onde ele escolheu, né? Para quem não tem outra alternativa, outro local para nós ir. Opa, já mudou? Agora já é local? Agora já é local? Foi uma das coisas até que eu citei ontem. Que criaram essa pregação de que leiam uma coisa e pregam outra. É para quem iremos nós, Senhor? Que só tu tem palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Amém? Vamos sentar, vamos orar ao Senhor, tal, pedir a revelação. Aí na hora que vem a revelagem, vem para onde iremos nós. Aí vai desenvolver uma mensagem toda voltada para local. Aí esquece que as palavras de Jesus é princípio e vida, que tem que ser vivida no coração daquele que crê em Jesus. É direto entre o Pai e ele, né? Aí esquece que ir é para Jesus, é para uma pessoa, não para um local. Aí agora observa aqui que o irmão já deu como é que chama, eu não sei as palavras certas aqui, um rabo de raia, né? Sei lá, o que é isso? Já deu não sei dizer o nome. Já deu assim uma meia volta, assim, meia, sabe? Pá, pá, pá. E agora já não é mais para quem. Agora é para onde? Não, agora é para local. Que local? Não tem local. O local é onde você está, em casa, na rua, no trabalho, na tua vida. Se possível, dentro do quarto é o melhor lugar, mais seguro. O lugar mais seguro ainda é dentro do quarto. Vamos lá. Mas, estou dizendo, quarto, casa, cozinha, banheiro, quintal, trabalho, dentro do carro, dirigindo, aonde você estiver. É para quem é isso? É você estar nele e ele em você. Não um local, lugar. Porque senão, se deixar, até transforma o quarto em uma religião, em um lugar religioso. E não é. Um local, o Senhor, que história tem a Bíblia, né? E nós temos escrito, reconhecido como Jesus, o Filho de Deus. É só que eu estava falando. Aquele que vai na igreja, ele tem certeza que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, né? E ele tem toda a certeza que é o único da nossa vida, é o único Salvador, Jesus Cristo, é o único que você imagina. Não, irmão, Jesus é o Salvador de nossas vidas, mas não é aquele que vai à igreja que tem que ter essa certeza. É aquele que está em Jesus que tem que ter essa certeza. Não é aquele que vai à igreja que tem que ter essa certeza que ele é o Salvador, ele é o Cristo. Não. É aquele que está em Cristo, aquele que crê em Jesus, tem que ter essa certeza que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é Jesus, só para ele devemos ir. Porque se fosse assim, não sairia gente das igrejas. Eu era de uma igreja, levei 18 anos. Se lá fosse a casa de Deus, acha mesmo que eu teria saído? Se lá fosse realmente a morada do Espírito, eu não saía de lá nunca. Mas quando você descobre que a morada do Espírito é o teu coração, quando você deixa Deus habitar no teu coração, quando você entende isso, que as palavras de Jesus agora não é mais pregações, não é mais beber mensagem, que nunca enche, nunca sacia a sede da gente. Quando você entende isso, e você entende que as palavras de Jesus estão vivas dentro do teu coração, aí você não precisa mais dessas coisas. Jesus é o único que morreu, né? Sofreu. Já o Pai hoje nós pudesse estar na presença dele. Então era o único Deus verdadeiro, não existe outro. Respondeu a Jesus, não vamos escolher os dois. E um de vós é um diabo. Onde ele disse, sempre vai ter os maus, tem todos também na igreja. Não é todos também que é santo, não é todos. Olha, mais uma vez o irmão puxa de novo para a igreja, não consegue se desligar disso. Igreja, eu já disse, expliquei no começo. Igreja, você crê que Jesus é o teu Deus e teu Salvador e que através do sangue dele ele comprou, ele pagou pelos teus pecados. Ele agora você é o remido do Senhor. O sangue de Jesus foi derramado para perdão de pecados, para remir o homem dos seus pecados. Entendeu? Então, se você crê, você é a igreja. Entendeu? O irmão precisa entender isso. O irmão precisa fugir desse negócio de igreja. Não, irmão, não tem nada a ver com a igreja. Jesus não tocou nenhum assunto de denominação, de igreja, de ir para a igreja, vai para a igreja, para entender isso. Tem que... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui de novo para ver o que ele disse. Vós é o diabo. Onde ele disse, sempre vai ter os maus, tem todos também na igreja. Não existe os maus dentro da igreja, existe o que existe, onde qualquer lugar, é o pecador. O que existe é o pecador. Jesus não veio para empurrar o pecador no inferno.
Jesus veio para perdoar os pecados do pecador. O são não precisa de médicos, quem precisa são os enfermos. Então, outra coisa, não existe mais Judas. Judas que traiu Jesus foi aquele lá, acabou. Acabou, acabou. Jesus já morreu, já ressuscitou, está vivo e nós. O que existe hoje é aqueles que estão dentro de qualquer ambiente religioso e que uns querem e outros não querem, mas não torna eles Judas. Porque não se trai mais a Jesus, não se consegue mais. Jesus já é Deus eterno. Então hoje nada é oculto aos olhos do Senhor. Ele está em todos os lugares, em todo momento, vendo tudo e conhecendo tudo e todos. E o mesmo que sai, que o irmão pensa que esse é o Judas da igreja, amanhã ele se converte e entrega a Jesus, nem que seja no último dia. E o irmão fica nessa vida aí, achando que está cheio da razão, achando que né, abaixo de Deus sou eu. Não pode ser assim. Não pode não, irmão. Tem que considerar que Jesus veio para o pecador. Jesus veio para salvar, não para condenar. Tem que se considerar que aqueles que Deus deu para Jesus não vai se perder, porque Jesus prometeu isso. Então não cabe juízo de valor em quem fica e quem sai. Eu não serei mais salvo porque eu sigo unicamente a Cristo, não. Todos que creem em Jesus, não importa, até dentro das igrejas, será salvo porque creem em Jesus como seu Salvador. Eu creio que é assim que é a salvação. Mas, se perguntar para irmãos se eu serei salvo, que nada, esse aí já está no inferno, esse aí já está para lá dos quintos dos infernos. Então, não, irmão, está enganado. Se é que irmão pensa assim, né? Que parece que irmão não tem nenhum apreço por mim, nenhum apreço pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Sempre é com meneando a cabeça, né? E eu sempre observando isso, né? Sempre ali, nada. Quando eu estou falando, você sente que já há uma repulsa, né? Parece que está sempre armado com pedras, né? Como foi ontem aqui, aquela maneira tão feia, né? Partiu. Acabou. Aí, da gravação ligada, o irmão diz assim: eu não disse que não é para convidar isso, mas aí só traz problema. Não é traz problema, não, meu irmão. Eu não trago problema. Eu falo do evangelho puro e verdadeiro para que todos aprendam a andar com Cristo segundo o evangelho e os princípios de Jesus, não da nossa cabeça, evangelho da nossa cabeça. Irmão tem que entender isso. Duro esse discurso, né, irmão? Irmão quer que eu dê amém pro irmão? Eu não vou dar não, irmão. Irmão quer que eu vou dar amém? Não vou dar amém. É espírito e vida? Eu dou amém. Não é, não dou amém. Eu não tenho essa natureza, irmão. Eu não consigo me calar, me omitir diante daquilo que eu tenho certeza que eu estou vendo que não está legal. Não está certo. Acho que o evangelho puro de Jesus não merece isso. Não é todos ali que é santo, não é todos que confiam, não é todos que creem, não é todos que têm o coração puro para servir a Deus. Sempre que tem alguém ali que não tem esse coração assim. Assim como ele está. Será que, tudo bem, vamos lá. Eu vou entrar na do irmão. Vamos lá. Será que dentro da igreja do irmão, que é a igreja do meu amigo, será que é só ele que tem o coração puro? Eu confiaria no irmão? Não. Eu não faria o braço forte de ninguém. Não confiaria no braço forte de ninguém. Não. Eu só conheço um santo que é Deus. Eu só conheço um santo que é Jesus. O Espírito de Deus é santo. O resto é seres humanos, meu irmão. Então o irmão não pode ser mais santo do que os outros. Eu não acho que os outros, que santo é ele. Os outros não. Os que não querem ouvir ele, não obedecem a ele, esse não é santo porque não obedece a mim. Você não é santo porque não me entende. Não, nada a ver. O irmão é salvo, eu também sou. Nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé. Mas não torna o irmão mais santo porque o irmão está dentro da igreja. Porque eu vou ser sincero para o irmão. Muito sincero. Deixa eu olhar aqui e vou ser sincero para o irmão. Olha, meu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esses olhos aqui já viram muitas coisas. Em muita gente santa. Eu já vi muita gente santa.
Muita gente santa. Que se eu tivesse filhas, não deixaria nem perto. Entendeu? Eu preferia, se eu tivesse filhas, eu preferia tirar elas da aparência do mal. Porque a aparência do mal não está, como o irmão disse, está no mundo. Não. Está no convívio, no diário, no dia a dia. Você não sabe quem é quem. Você não sabe a natureza realmente de cada um. Você não consegue, nós não somos Deus. Eu não sou Deus para descobrir a natureza de alguém. Do que a pessoa é capaz de fazer. E eu vi com os meus olhos do que certos santarrões são capazes de fazer. Entendeu? E ainda acusar os outros. Entendeu? Então, irmão, não se coloca como Deus, não, que seu irmão não é Deus. Vou continuar ouvindo. Estava todo mundo junto, né? Judas Iscariotes participava dos outros santos de Jesus, ali também ele representava a ceia, mas era um traidor que estava em nome de Deus, né? Glória a Deus. E eu acho muito interessante aqui, nesse versículo que é texta, que nós não vai porque nós quer, nós não vai na igreja porque nós vamos falar de Jesus, ali para Deus, né? De Espírito Santo. Mas quando nós vai, é uma palavra muito forte, é gostosa essa palavra aqui. Sabe por quê? Nós vai porque Jesus nos escolheu. Ele nos chamou. O Espírito Santo Deus. Não, irmão, não faça isso. Você não vai não é porque o Espírito Santo te chamou, não. Você não vai, não é porque Jesus te chamou para ir numa igreja, não. Você vai porque você nasceu em uma normalidade achando que Deus habita na igreja, nas igrejas. Quer encontrar Deus é nas igrejas. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, que as escrituras dizem. Palavra de Jesus. Vamos ver se o irmão crê, se a palavra de Jesus é espírito e vida. Vamos ver se o irmão crê de verdade nisso. Jesus disse assim, quando alguém vos disser, eis que o Cristo está no interior da casa, eis que o Cristo está no deserto, não deis crédito, não deis crédito. Pesquisa isso, irmão, que o irmão vai ver. Então não vem dizer, né, passar a ideia de que eu estou na igreja porque Deus me colocou, porque Deus me chamou. Isso é tudo coisa sua, da sua cabeça. Você acreditou em alguém. Porque se você quisesse pegar as palavras de Jesus, transformar ela em espírito de vida, e crer nela como espírito de vida, você acreditaria que Jesus disse isso. Vai ver, procura o livro de Mateus. Lê o capítulo 23, 24, 25, você se liberta, meu irmão. E aí você vai entender quando Jesus diz assim, por quê? Jesus fala, por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Entendeu? Falsos Cristo é ungido, falsos ungidos e falsos profetas. Entendeu? Porque as pessoas têm que entender da seguinte maneira, eu não posso colocar ninguém entre Deus e eu tenho que colocar só Jesus como mediador. Paulo falou isso. Antigamente Deus falava com os homens no sistema lá de Israel, através dos profetas. Mas agora Deus enviou Jesus e Deus fala por intermédio do seu Filho Jesus. Irmão, pega as palavras de Jesus e transforma, creia nela como é espírito e vida, que o irmão vai compreender isso. Vai ler a Bíblia de novo. Quem sabe, né, vai nascer de novo. O irmão que fala tanto da Bíblia, palavra de Deus, mas só que quando lê, não coloca dentro do coração. Tem que ficar lendo e nunca aprendendo, nunca entendendo. Mas o irmão vai entender, se o irmão assistir esse vídeo, o irmão vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que habita no coração do irmão, e o irmão vai buscar lá no seu silêncio da noite, lá no teu cantinho ali reservado, e eu tenho certeza que o Deus glorioso vai falar com você, porque ele habita na tua vida. O nosso coração não vamos sozinho. O Espírito de Deus que nós conhecemos. E é uma palavra muito que é uma palavra de gente agarrar cada vez mais do Senhor, né? Essa palavra no nosso coração é igual, não sou eu, cada um de nós, porque por isso hoje nós temos esse privilégio de estar falando do amor de Cristo, né? Glória a Deus. O 71, e isso disse a ele de Judas Iscariotes, filho de Simão. Esse, o havia me trair, sendo um sujo. Amém. Amém? É isso aí. Aqui eu finalizo. Eu fiz questão de gravar esse vídeo. Eu poderia fazer uma análise, até mesmo sobre o que eu disse ontem. Eu poderia fazer uma análise de todos os irmãos que estavam presentes. Eu não preciso disso, né?
Eu só queria chamar a atenção do irmão, para ter um pouquinho mais de paciência, entendeu? Respeitar um pouco menos, ter a paciência de educadamente, né, irmão? Educadamente dizer, olha, vamos encerrar por aqui, eu estou saindo agora. Mas o irmão não fez isso. O irmão fermentou os outros. Quase bateu a porta na minha cara. Seria assim, não é isso, irmão? Isso é feio, irmão, viu? Isso é de quem não quer ouvir. Isso é de quem não aceita correção. Isso é de quem não aceita que alguém o diga o que tem que ser feito, o que deveria ter feito, né? Isso é coração duro. Isso é endurecer o coração para não buscar os princípios de Jesus. Então foi muito feio o que o irmão fez ontem, tá bom? Foi a segunda vez que eu conheci o irmão, né? O irmão fez aquela coisa feia, né? E eu peguei o vídeo no fim, o irmão não sabia que eu estava ainda online, e eu ouvi o irmão falando, né? Eu ouvi. Fica tranquilo que eu não vou dar trabalho pro irmão mais não, tá bom? Mas o irmão procura nascer de novo, de verdade. Não é nascer de novo dentro dessa crença religiosa, que isso não é nascer de novo, não. Nascer de novo é outra coisa. Nascer de novo é crer que realmente as palavras de Jesus é espírito e vida, e é para ser vivida por todo aquele que crê, não só em mim, mas é todo aquele que crê. Amém? Eu gostaria até que outro irmão passasse esse vídeo para ele, chamasse ele, disse, olha, assiste o vídeo aí, porque o irmão tá pegando do teu pé para valer, viu? E tô pegando para valer mesmo, que é pro bem do irmão, é para o irmão nascer de novo e não se contaminar os outros, tá bom? Com essa maneira, com esse entendimento do irmão, ok? A paz do Eterno.